sabe quais são os cuidados com a saúde dos idosos agora no inverno? No São Lucas 24 horas de hoje, o geriatra do São Lucas Hospital Center, Dr. Diogo Richter, explica sobre como evitar as quedas dos idosos e como prevenir as dores articulares nessa época do ano. No segundo bloco, o coordenador do pronto-socorro, o Dr. André Schier, vai falar sobre as doenças respiratórias e quando buscar atendimento no PS. O São Lucas 24 horas começa agora! Olá, está começando mais uma edição do São Lucas 24 horas. E com a chegada do inverno, as temperaturas mais baixas trazem não apenas a necessidade de reforçar os agasalhos, mas também um alerta importante para a saúde dos idosos. Nessa época do ano é comum o aumento das queixas de dores articulares, além das dores musculares, e também um número maior de quedas que podem ter consequências graves para essa faixa etária. E para entender o porquê isso acontece, quais são os riscos envolvidos e como prevenir essas situações, convidamos o médico geriatra, Dr. Diogo Richter. Seja bem-vindo novamente ao São Lucas 24 horas, doutor. Obrigado, Gabriela. É um prazer estar aqui. E hoje nós vamos falar, então, caiu a temperatura, tá chegando, o inverno, os dias mais frios e, consequentemente, algumas coisas mudam na nossa saúde também, e principalmente nos idosos. E eu gostaria que o doutor começasse falando, que é um pouco do tema da nossa conversa, sobre a questão do aumento das dores no inverno. Isso é um mito ou é verdade, doutor? Acontece mesmo ou não? É verdade. Não só nos idosos, Os pacientes mais jovens, quem já quebrou algum osso, consegue perceber. Mudança de temperatura, mudanças do clima, quando fica mais pesado para a chuva, tudo isso aí dá dor mesmo, e é bem comum nos idosos, principalmente a dor articular, nas articulações. E o que acontece, então, com o organismo para reagir a essa questão do tempo, doutor? Existem várias teorias, Como muitas das coisas que acontecem no cérebro a gente não entende, mas as principais que a gente tem assim, mais evidência que talvez seja isso mesmo, no frio acaba que o líquido sinovial, até o líquido que fica nas articulações para lubrificar, ele acaba ficando mais espesso, acaba cristalizando um pouco mais. E com isso aí fica um pouco mais rígida a movimentação e por causa desses cristais, pode ser que isso seja uma causa da dor. Além de porque com o frio, nossos receptores ficam mais sensíveis, então tá sentindo frio, ele fica mais ativado por causa do frio e o da dor consequentemente vem junto, sendo essa uma das causas. E também que no frio a gente quase não se mexe, a gente fica sentado no sofá, na cama, e com isso também esse líquido forma mais cristais e por isso também é um dos motivos de dar dor. Também. E até mesmo a questão, não sei se teria relação, o doutor falou sobre a questão articular, mas também muscular e até da tensão de tentar se segurar o frio, Você acaba ficando mais O nosso contido. músculo acaba fazendo aqueles tremores de frio, Que o objetivo dele é criar calor para conseguir combater o frio. Então esses tremores é esse o objetivo. Nisso pode acontecer algumas vezes a dor do paciente, por causa disso. E junto com essa questão das dores, nós temos também o aumento nas quedas dos idosos, doutor? É perceptível esse aumento agora também nos dias mais frios. Qual que é a relação também? Lógico, tem essa questão articular que o doutor comentou, mas o que mais torna isso suscetível ainda mais nessa época do ano? Os idosos, eles, na grande maioria, são a população que são mais sensíveis ao frio. Eles têm doenças que tornam essa suscetibilidade maior, diabetes, pressão alta, que acaba alterando um pouco mais, elevando mais os níveis, e principalmente a artrose, o desgaste das articulações. Com isso, esses pacientes são muito mais suscetíveis a ter dor, com isso, rigidez articular, então maior dificuldade para movimentar, e com isso tudo vai levar a mais quedas, Além de porque no frio usa mais roupas, a movimentação fica menor, a gente fica mais parado, então todo esse destreino que vai acontecendo, tudo isso acaba acarretando nas quedas, Além de que no frio agora, essa época do ano, acho que perceberam o tanto de chuva que deu, Toda essa questão do piso fica mais escorregadio, a umidade que se forma no chão, as paredes começam a suar. Tudo isso aí pode predispor a quedas nesses pacientes. É uma sucessão de fatores que acabam acarretando isso. E, doutor, quando a gente fala de queda, é algo muito sério também, Porque uma pessoa jovem, uma criança que leva uma fratura, muitas vezes, tem uma recuperação diferente do idoso. Então, quando a gente fala sobre isso, causa ainda mais
preocupação no caso desses pacientes que são, que tá com uma idade um pouco mais avançada, né? O doutor poderia comentar sobre esse fato também? Claro. Quedas nos idosos, principalmente, não nos idosos, mas ali na época dos 50 anos de idade, começam a acontecer primeiras quedas que vão ocasionar fraturas, né? Começa a ter incidência maior de osteoporose, principalmente nas mulheres, e ali começa fraturas de úmero, principalmente, dos braços, né? Seguidos por fraturas de coluna vertebral, e um pouco mais para frente, ali nos 60, 70 anos de idade, começam as fraturas de fêmur, de quadril mesmo, que daí é a principal causa de morbimortalidade nesses pacientes, né? A fratura de quadril, alguém que sofre uma fratura de quadril, acaba por, na população masculina um pouco mais, população feminina um pouco menos, mas metade desses pacientes em 6 meses acabam indo para uma instituição de longa permanência, perdem muita capacidade de fazer suas atividades, eles acabam evoluindo com fragilidade, que é uma síndrome geriátrica, né? E cerca de 20 a 30% desses pacientes, um pouco mais nos homens, acabam evoluindo a óbito no primeiro ano depois de uma fratura. Então, para imaginar que uma queda pode desencadear tudo isso aí, né? Além de, claro, se não for fratura de fêmur, dor nas costas, uma fratura vertebral, dor, braço, né, limitação da mobilidade, diminuição das atividades. Então, todo prejuízo, não só do paciente, da qualidade de vida, mas também um prejuízo social, vai precisar de alguém para cuidar, alguém para ajudar. Então, é uma sucessão de fatos que leva a uma coisa muito séria no final. E que a gente, né, às vezes pensar que é algo tão simples, levou um escorregão, né, que pode acontecer, mas ele tem tem que ter esse cuidado, né, doutor? E falando um pouquinho mais sobre essa questão do idoso, também da saúde dele, no inverno acontece que muitas vezes a gente, como o doutor disse, não sai de casa, né? Acaba ficando mais restrito ao ambiente, né, de casa. Isso também gera outros fatores. Então, além das quedas que podem acontecer dentro de casa, tem a questão emocional também, de contato com outras pessoas, certo? A questão emocional, principalmente, existe até uma doença, né, se a gente for olhar no código de doenças, chamada depressão sazonal, que acontece justamente uma época do ano que faz alguém ficar com depressão, digamos assim, sintomas depressivos. Principalmente no paciente idoso, pensando que a gente tem toda aquela questão de isolamento social, de baixa comunicação, de não ver outras pessoas, tudo isso aí pode levar a depressão, é um fator de risco para demência, e são pacientes que são muito mais suscetíveis a isso. O frio acaba por deixar eles mais em casa, não vai no clube dos idosos, ou não sai ver a família, ou recebe menos visitas, o baralho, o dominó que ia jogar, acaba não fazendo. E isso tudo leva a esse isolamento pode levar a depressão, e é um fator de risco importante para demência também, né? Além de prejudicar toda a qualidade de vida, que o paciente fica mais em casa. Então, mais um pouquinho daqui para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos tratamentos, o que pode ser feito nesse caso, mas antes também, além de todas essas outras condições que a gente percebe também no inverno, tem além a questão respiratória, né, doutor? Que acho que é interessante a gente falar também. Tem a questão das dores, tem a questão das quedas e também respiratória, que acaba sendo mais sensível no caso dos idosos também, né, doutor? Como que isso acontece? Na época do verão, né, época mais quente do ano, a gente tem o que a gente chama de resfriado, né? Seria por um vírus, o adenovírus, geralmente. São vírus que dão sintomas mais brandos, mais leves. Então, não é aquela tosse muito forte, não é aquela febre alta que o paciente tem que ficar de cama. É aquele nariz correndo, um pouquinho de tossezinha e passou, né? Isso aí. Agora, na época do inverno, acaba por circular mais o vírus da influenza. E esse vírus da influenza e o coronavírus também em si, eles causam sintomas gripais mesmo, não resfriado, gripe. E aí sim a gente tem sintomas respiratórios mais importantes. Tosse intensa, aquele nariz que não para de correr, dor de garganta, e às vezes pode descer para o pulmão e fazer pneumonia viral. Então, não é só que o frio faz isso, é que nessa época do ano que circula mais esses vírus, os ambientes ficam mais fechados, então a questão de todo mundo ficar com o nariz meio correndo, acaba limpando, essa questão da higiene, passa um para o outro. Então, tudo isso aí são fatores que contribuem para essa comunicação de doenças, né? Não que seja o frio a causa, mas tudo que acontece, os fatores que vão fazer isso aí. A questão da sazonalidade mesmo, como o doutor disse antes. E no caso dos pacientes idosos, então,
se ele tem esse quadro respiratório, doutor, quando que se torna realmente muito importante uma avaliação médica? A gente depois fala um pouquinho sobre essa questão das dores também, porque é algo que incomoda, mas quando procurar, então, um geriatra para ter essa avaliação e olhar para esse paciente e falar o que a gente pode fazer também, qual que é o momento desse paciente procurar um médico? Atendimento médico, o paciente está sentindo esse quadro mais agudo, digamos assim, da gripe, tosse, tudo mais, pode ser um pronto-socorro qualquer, os médicos ajudam, todo mundo treinado para atender essa demanda, né? Não precisa ser especificamente o geriatra. Claro que quando isso acaba por evoluir para sintomas que perduram por mais tempo, acaba tendo mais cansaços, atividades, vale a pena uma avaliação um pouco mais considerável, um pouco mais aprofundada desse caso. E o geriatra pode ser um dos que faz essa investigação. A questão das dores, claro, na emergência também pode ser que alguém consiga resolver, mas pense que o problema da doença do paciente, da artrose e tudo mais, não aconteceu agora, ela exacerbou agora. Então aí sim, uma avaliação de um especialista, geriatra, médico da dor, tudo isso aí pode ajudar muito nessa questão. Então, sim que as dores estiverem descompensadas, né, já vale a pena essa avaliação para a gente conseguir tratar isso aí, melhorar a qualidade de vida, mobilidade, tudo isso que vai vir com os problemas aí da dor. E, doutor, essa questão da artrose que o doutor comentou, e até da osteoporose também, são doenças que acontecem na maior parte com todo mundo. É algo consequente da idade, isso. Exato. E tem formas de talvez não prevenir, mas que auxilie para isso. Então, ainda mais quando a gente pensa que o inverno acontece todos os anos. Tem forma da gente se preparar para esse momento, estar, né, os idosos, a família mesmo, preparar este idoso para que ele não sofra tanto nesse momento, nesses dias mais frios? Existem formas, né, algumas que vão depender muito do paciente em si, né, que essa é a maior dificuldade nossa, aderir ao tratamento, que é, incrivelmente, a gente pensando, o desgaste da articulação, se eu usar mais, que seria a artrose, né, desgaste, se eu usar mais, talvez pioraria a dor, é o contrário, tá? A atividade física, que vai, claro, não intensa, não estou falando de correr maratonas, mas fazer aquela atividade, aquela caminhada, ou pilates, que seja, fisioterapia, tudo isso aí acaba por ter o mesmo efeito que usar um anti-inflamatório no quadro da dor. Então imagina que em vez de tomar um remédio, ele só fazendo atividade física teria o mesmo efeito no controle da dor. Diminui as proteínas de inflamação, a questão do líquido que fica mais menos espesso, então menos dores, menos cristais. Então essa atividade física que se mantém lá da época do verão, quando está quente, está gostoso de fazer atividade física, e se mantém no inverno quando é difícil, é uma questão muito importante que pode ajudar isso. Não só porque vai ajudar na articulação, mas com maior musculatura, o paciente vai cair menos, né, vai conseguir ficar mais estável, os reflexos são melhores e também a própria musculatura mantém mais calor, né, ela produz o calor, então faz esse paciente conseguir combater melhor o frio, né. Outras questões que podem ajudar a manter essas articulações quentes, né, então agasalhar bem, calça grossa, né, usar aquela calça por baixo para manter quente, sempre que for sair, agasalho, cachecol, o que puder ali para evitar essas perdas de calor, mas principalmente as articulações manterem quentes, né? Principalmente pernas, que é onde é que geralmente a circulação é um pouco mais lenta, né? Menor do que como se fosse nos braços, e ali acaba por ter o frio fazer mais efeitos, então agasalhar bem ajuda bastante nisso aí. Demais é fazer todo aquele cuidado da atividade física e o agasalho ali no final, na época do inverno. Doutor, essa questão da atividade física, tem formas também de fazer dentro de casa mesmo, né? Ainda mais se esse idoso tem alguém que possa auxiliar, então é importante que não só o idoso tenha consciência, mas principalmente a família que acompanha, né? Que está por perto. E essa questão de auxílio, de preparo também é importante. Então, o doutor poderia explicar um pouquinho sobre como que a família pode auxiliar também nessa questão de exercício mesmo e tudo mais? Sair no inverno é ruim, né? O vento batendo e tudo mais. Claro que quem tiver em casa aparelhos, esteira de caminhada, bicicleta ergométrica, fica muito mais fácil fazer tudo isso, né? São opções. Ou em quem mora no prédio e tem academia no prédio, por exemplo, né? Então ali, tudo mais quente dentro do prédio é melhor. E a família levar esse paciente, né? Ajudar ele, incentivar ele a fazer essa caminhada, não só ficar ali, comprei a esteira, tá ali. Fazer, não, vamos caminhar, vou caminhar junto com o senhor, vou ajudar o senhor. Então, participar da atividade faz a aderência aumentar muito, né? E no caso, o idoso ou idosa, né, que vivem os casais ainda,
não só um familiar, não só o marido ou só a mulher fazer, mas levar junto o cônjuge, isso faz a aderência melhorar muito, torna também a atividade mais gratificante, mais satisfatória, né? Então, dessa forma a família consegue ajudar. Contribui a questão de realmente colocar todo mundo ali para fazer a atividade. E no final acaba que todo mundo ganha também por estar participando, né? E, doutor, a questão da alimentação no inverno também muda, né? Acaba que a gente come mais, tem alimentação mais pesada muitas vezes. E como que isso também interfere na saúde do idoso de modo geral? Principalmente quando a gente pensa em picos glicêmicos, né? A gente acaba comendo mais massa, né? Na época do inverno. As sopas, o enholine, que é muito bom, mas são massas, né? E massas, carboidratos, acaba diminuindo a quantidade de carne. E essa questão acaba por fazer maior descontrole do diabetes, né? Esses picos glicêmicos também podem fazer um pouquinho de tontura, mal-estar, prejudicar um pouquinho os reflexos, um pouquinho de sonolência que acontece, né? Ali depois do almoço, principalmente. Mas essa questão da alimentação mais pesada também pode interferir em pacientes que são um pouco mais sensíveis, o idoso principalmente, mas quando se alimenta muito, a pressão costuma ficar um pouquinho mais baixa, que o sangue se concentra mais ali para o estômago, para a região do sistema digestório, e nisso aí acaba tendo a pressão um pouco mais baixa, facilita ter tonturas e facilita ter quedas, né? Então uma alimentação, claro, tem que ter a quantidade de nutrientes ali ideal, né? Proteínas, carboidratos, mas tentar fracionar um pouco mais durante o dia ajuda até a esquentar um pouquinho mais, né? Come uma sopa agora, come um caldinho depois, então fica o dia inteiro quente ali, aquecido. E isso ajuda também a evitar esses picos glicêmicos e também essa questão da hipotensão por ter uma alimentação muito grande, né? Olha só que interessante, isso também é um fator que muitas vezes a gente não relaciona nessa questão da glicemia, mas que faz diferença também. E, doutor, pensando, voltando um pouquinho na questão das quedas, esse paciente muitas vezes, no caso, teve então uma queda, qual que é o processo? O que a gente faz? Porque muitas vezes no desespero a família tenta acolher ou chama a ambulância, quando não chama, como que a gente procede nesse caso? Que também acho que é uma dúvida bem recorrente dos familiares. É uma dúvida até às vezes para nós da equipe da saúde mesmo, né? O que a gente precisa é ver se esse paciente está em condições de conseguir ficar de pé e ser levado, né? Certo. Se tem trauma da cervical, bateu a cabeça, a cervical, o pescoço acabou por dobrar muito, então a gente se preocupa muito com essa região, a gente preza por deixar o paciente deitado e chamar a ambulância para levar numa maca rígida, né? Agora, se vê que o paciente caiu, bateu as costas, mas foi algo mais de leve, ele está até querendo levantar porque não está com muita dor, dá para ajudar a levantar devagarinho e ver se fica tudo bem. Mas o ideal é levar para uma avaliação que às vezes tem muitas fraturas ocultas, né? Depois falo um pouquinho mais sobre as fraturas ocultas, mas nessa questão de levantar o paciente, a gente vai mesmo avaliar a dor. O paciente está com uma perna que ele não consegue mexer, não vamos levantar ele, né? Obviamente, porque pode ter uma fratura de quadril, alguma coisa assim. O paciente acabou perdendo o movimento das pernas para baixo, não está sentindo, está com muita fraqueza, então melhor deixar ele parado, a gente avalia, chama o SAMU e leva numa prancha para evitar maior lesão da movimentação, né? Mas, basicamente, a gente vai pedir para o paciente, está com dor, está tranquilo, pouca dor, dá para vir. Então a gente vai sim, pouca dor, dá para levar para avaliação. Sobre a fratura oculta que eu falei, da osteoporose, principalmente nas mulheres, 30% das fraturas de coluna vertebral são ocultas, né? Nem chegam, na verdade, na emergência. Então, imagina que começou, caiu, bateu, deu uma dor nas costas, o paciente fica, às vezes, 1, 2, 3 semanas, às vezes 2 meses com a dor, que é mais ou menos o período que dura essa dor, e começa a ficar com a coluna um pouco mais entortada, começa a anteriorizar o tronco, tudo isso pode ser uma fratura de coluna que aconteceu, teve a dor e não foi investigar. Então, por isso que é tão interessante começar quando tem uma dor de coluna nova, né, dor nas costas nova, e depois de um trauma ainda levar para uma avaliação. Às vezes ali com um raio-x simples a gente já consegue identificar isso, dar as condutas imediatas que a gente precisa e já planejar a reabilitação desse paciente para evitar problemas no futuro. É porque é tudo um cuidado a longo prazo, que a gente sempre fala, né? Esse cuidado, às vezes a pessoa vai suportando, não avisa muitas vezes e acaba sofrendo
quando tinha uma forma de tratar ainda, né, doutor? Muitas vezes o Exatamente. tempo também interfere até no tratamento que pode ser feito ou não para esse paciente, certo? Com certeza. No início ali das fraturas, obviamente usar o colar, né, que pode usar colete de put, principalmente para estabilizar essa coluna e fazer uma calcificação desse osso melhor, ou em alguns casos que precisa de cirurgia, né, mas geralmente acaba optando pelo colete e o manejo mais conservador dessas fraturas de coluna. Mas isso aí ajuda muito na questão da reabilitação depois e no controle da dor, principalmente. Certo. E, doutor, outra questão que eu acho que também é interessante a gente falar é sobre a própria questão da dinâmica da casa, né? Muitas vezes tem um hábito cultural quase, que é a questão dos tapetes, a questão... Isso também acaba atrapalhando a questão e, né, muitas vezes causando quedas nos idosos. Doutor, poderia falar um pouquinho sobre esses cuidados também que a gente tem que ter com o ambiente? A gente queria ir na casa de todo mundo, tirar o tapete, tirar a escada, se desce, colocar elevador. A gente queria fazer todas essas coisas, né? Principais lugares de quedas dos idosos. Banheiro, né? Então, que o piso está liso, box, né? Que molha ali na hora do banho, foi lavar as mãos, pingou no chão, então fica liso esse piso. Principal, segundo, escadas, e terceiro ali na área externa, naquelas calçadas de acesso à casa, onde é que são os principais. E aí depois vem ali questão de tapetes, questão do calçado que o paciente está usando, questão de animais de estimação, cachorro, gato, também pode ser um desses fatores, mas basicamente como a gente vai atuar nisso aí tudo. Banheiro, pensando no primeiro lugar de quedas. Usar dentro do box, não sei, agora, antigamente se usava mais aqueles tapetes que grudavam antiaderente, mas aquele lá, quando molha e se pisa meio de atravessado, ele escorrega, ele vai. Então, hoje em dia, a gente tem maneiras de melhorar a aderência do piso, se for um piso escorregadio, obviamente, mas tem fitas que simplesmente cola no piso, e isso aí é baratinho, resolve, numa tarde você faz e tá tranquilo. Então, o piso evita de escorregar no box ou no banheiro que for. Questão dos banheiros também, esses pacientes têm maior dificuldade de se levantar ou precisam de apoio para se segurar um pouco mais, então as barras de apoio dentro do box e na hora que vai levantar do vaso sanitário mesmo, né? Então esses são importantes. Falando em vaso sanitário também, os idosos acabam perdendo muita força no quadríceps, na coxa, então o movimento de levantar quando está sentado deles é muito prejudicado. E às vezes o vaso que é mais baixo, a gente colocar um assento elevado, isso aí tem fácil de conseguir, só soltar 2 parafusos, apertar de novo, tá ali. Então assento que levanta, às vezes 15 centímetros ali, só da questão da perna ficar um pouco mais levantada já facilita muito do paciente se erguer. Então para quem tem restrição de mobilidade isso é muito importante. Do banheiro, mais ou menos isso, né? Obviamente tirar os tapetes que ficam ali escorregando também, né? Isso aí prejudica bastante. Partindo para as escadas, se a gente não consegue trocar de casa, a gente tem que adaptar o que a gente consegue. Então essa mesma fita adesiva que usa no banheiro, usar na escada para evitar de pisar de forma errada, ali, escorregar. Ter sempre o corrimão bem firme, né, para esses pacientes conseguirem. E a questão da iluminação da escada, né, que os pacientes vão, às vezes, o olho deles não é mais tão bom, acaba por dar uma tropeçada ali caindo. E a mesma forma, essa fita ali antiaderente, né, essa fita para não escorregar, que pode ser colocada nos locais calçadas de acesso também. Quando chove de dia, então coloca ali na rampa de acesso e está tranquilo, não vai escorregar. São, como o doutor disse, algumas alterações, adaptações da casa para que maior segurança de todos, né? Exatamente. Também. Porque muitas vezes acaba que nem sempre tem um cuidador ou algum familiar o dia todo. E muitas vezes pode acontecer do paciente, né, ter uma queda e ficar esperando socorro por muito tempo, né, doutor? Então, tendo também formas de tentar auxiliar para que isso não aconteça é muito importante. Né? Existem até dispositivos hoje, claro, a tecnologia evolui, então com isso surgem novas coisas, mas existem dispositivos, tipo uma pulseira que o idoso coloca no pulso, então quando ele cai de um nível mais alto para um nível mais baixo, estava de pé, caiu no chão, esse dispositivo já faz tocar o celular da pessoa que seja o contato de emergência, filho, cuidador, alguém, então já vai ter esse aviso. Olha que bacana. Também existem, tipo um aparelhinho que fica no pescoço, então o idoso caiu, ele precisa de ajuda, ele só aperta ali, pronto,
toca lá para alguém, já vem esse aviso para ele também. Então, algumas formas que a tecnologia nos ajuda nisso aí. Doutor, quando a gente fala sobre essa questão de idoso também, que eu acho que antes da gente encerrar a nossa conversa, é porque a gente está pensando em idoso, mas o idoso é uma pessoa que envelheceu. Exatamente. E muitas vezes a gente lida de formas diferentes também, até mesmo essa questão de adaptação da casa. Como que é o processo de apresentar isso também para essa pessoa? Porque, né, ela tinha toda uma estrutura, tinha uma convivência, um estilo de vida, mas que vai precisando, de certa forma, de formas de facilitar a vida dela também. Mas essa questão de apresentar essas melhorias, eu acho que é algo que vale a gente destacar, né? De quando e como que você começa a mostrar essas mudanças para esse idoso. Nessas horas a gente tem que ser um bom vendedor, né? Conseguir convencer alguém é muito difícil, né? Primeiro a gente tenta mostrar o problema, né? Como final de semana eu acabei colocando na casa do meu sogro a fita porque eu tinha escorregado na calçada de acesso à casa. Então mostrei, ó, eu escorreguei, dele é verdade, eu também escorreguei, eu fui, comprei fita e coloquei. Então mostrando o problema porque não ficou bonito, né? Obviamente, mas ali com aquilo ali agora nós dois estamos protegidos de não cair. Então mostrar o problema, nisso fazer reflexão sobre o problema. O senhor lembra que o senhor caiu também, né? O senhor se machucou, ficou alguns dias ali com a dor, então imagina que a gente pode prevenir isso com alguma forma simples. Então a gente trouxe o problema, fez a reflexão sobre o problema e dá a solução do problema, que foi a fita no caso, né? Para não escorregar de novo. Com isso a gente faz a conduta ali, claro, a gente precisa que ele concorde, às vezes é mais difícil, às vezes é mais fácil, mas a gente tenta, dentro do possível, expor o problema, refletir sobre o problema e dar a solução do problema. E é por isso que é tão importante de ter um médico, né, que avalia esse paciente há bastante tempo, né, tenha continuidade, para justamente criar essa confiança e esse vínculo de entendendo quando o momento de apresentar e conhecendo o paciente, né, doutora? Acho que isso também faz diferença para o tratamento dele, né? Também. Que só o familiar falar, às vezes, você não estudou isso, você não sabe isso. Daí o médico vem e fala, é diferente, obviamente, né? Então a gente precisa dar mais esse enfoque ainda na consulta para falar dos cuidados de prevenção. A gente não só trata a doença, a gente evita elas de virem também, né? Então, e essa nossa conversa foi justamente para isso, para tentar alertar sobre os cuidados e também, né, o que pode acontecer, e isso está suscetível a todos, mas como que a gente pode cuidar ainda mais dos idosos. E, doutor, antes da gente encerrar a nossa conversa, então eu gostaria que o doutor deixasse um conselho, uma dica que reforçasse toda essa nossa conversa para quem está assistindo, quem, então, já tem os seus mais de 60 anos ou tem um familiar que precisa também desses cuidados, por favor. Para todo mundo que está ouvindo, então, o investimento maior que a gente pode fazer é garantir a massa muscular e nossa saúde óssea, para a gente ter lá na frente a capacidade de manter a nossa funcionalidade. Não precisar de ajuda para caminhar, não precisar de ajuda a levantar da cama, e isso só tem uma forma de conseguir, que é usando os músculos, né? Quanto mais usar, mais nosso corpo entende que a gente precisa deles e mantém eles por mais tempo. Então, atividade física, caminhadas, academia, pilates, tudo isso aí ajuda bastante. Claro que os hábitos de vida saudáveis, não fumar, não tomar álcool, se alimentar muito bem, né, com a qualidade da alimentação, tudo isso vai levar a um envelhecimento melhor, evitar essas quedas, evitar os problemas que vêm com o frio e também buscar sempre um médico para prevenir as doenças que são preveníveis, que vai ajudar muito no tratamento no futuro. É isso, doutor. Muito obrigada novamente pela presença. Acho que foi muito importante a gente levar essas informações para quem está assistindo, então fica aqui o convite para vir mais vezes também. Sempre um prazer. E o São Lucas 24 horas vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre as doenças respiratórias e quando buscar o atendimento no pronto-socorro. Não saia daí! São Lucas Hospital Center, ortopedia, pediatria, obstetrícia e ginecologia, atendimento 24 horas. E a nossa conversa continua relacionada ao inverno, mas agora falando sobre as doenças respiratórias e o aumento dos atendimentos no pronto-socorro. E para falar sobre os cuidados preventivos que a população pode adotar, convidamos o Dr. André Schier, que é coordenador do pronto-socorro e também diretor clínico do São Lucas Hospital Center. Seja bem-vindo novamente ao São Lucas 24 horas, doutor.
Obrigado. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre as doenças respiratórias e um pouquinho antes, eu gostaria que o doutor começasse explicando pra gente a questão da sazonalidade, que é algo recorrente e que explica também um pouco mais sobre as doenças que a gente vai falar mais pra frente. Então eu gostaria que o doutor começasse explicando sobre essa questão do tempo, dos períodos do ano em que acontecem mais ou menos alguns tipos de doença. Explica pra gente, doutor. Uhum. Eu imagino que às vezes as pessoas devem se perguntar por qual motivo a procura no pronto-socorro às vezes é tão demorada, tem tanta gente, e por outras vezes você vai no pronto-socorro dá a impressão de que está tudo parado e não tem quase ninguém, né? Tem muita relação com as doenças sazonais, como foi falado. Existem épocas específicas do ano onde a prevalência das doenças sazonais ela muda muito. Então, para citar como exemplo, a gente tem, por exemplo, as arboviroses, a dengue, a chikungunya, que tem um período do ano específico, que normalmente vai de fevereiro até abril, maio, onde tem muitos casos em função do calor, em função da presença do mosquito, da dengue, né, da transmissão. E agora, entrando no inverno, a gente tem o pico das doenças respiratórias, né, especialmente as doenças virais, né. Então, todo mundo que mora em Cascavel deve ter tido contato com alguém nos últimos dias aí com sintomas respiratórios, de resfriado, de gripe, de pneumonia e entram todas as doenças respiratórias, né? Então, nós temos períodos no pronto-socorro onde a gente tem picos de prevalência dessas doenças e elas acometem assim, a intensidade, a variabilidade, ela muda muito conforme o ano, né? Tem as doenças diarreicas também, que normalmente na época do verão tem uma quantidade maior. Então, agora, atualmente, nós estamos passando por uma fase de aumento da prevalência dos quadros respiratórios em função da época do ano e da distribuição dos vírus que está acontecendo nesse ano, né? E pensando nessa questão dos vírus, doutor, quais são eles, então, que estão circulando mais nesse período? A gente costuma, pro leigo, às vezes, o significado da palavra resfriado, gripe, geralmente se entende mais ou menos como a mesma coisa. O médico, ele procura diferenciar o que é um resfriado simples do que é uma gripe propriamente dita, né? Nós entendemos como gripe a infecção causada pela influenza, né, que gera sintomas muito mais exuberantes, muito mais importantes e tem um potencial de morbidade, morbimortalidade de alguns grupos, que é o tipo de doença que precisa ser identificada e dada uma atenção especial em função da sua particularidade, né? Uhum. Então, a gente procura fazer esse tipo de distinção porque o manejo ele vai muito de acordo com essas características que podem sinalizar uma ou outra síndrome gripal, né? E aí, quando a gente tá falando da influenza, tem também a questão do Covid, porque não parou de circular também, né, doutora? Ainda tem casos de Covid que podem também causar esses sintomas que são semelhantes ou também destoam um pouquinho de cada um deles. Isso, o Covid também causa sintomas respiratórios e a gente também tem períodos onde a gente tem mais ou menos transmissão do vírus. Particularmente nas últimas semanas ou meses, a gente tem tido poucos casos de Covid documentados no pronto-socorro. Agora, disparado, talvez o vírus que mais está aparecendo no pronto-socorro é a influenza A. Né? A gente não testa todos os pacientes especificamente, porque boa parte deles podem ser manejados com um diagnóstico clínico. Então, o teste específico ele é feito só em algumas circunstâncias, né? Mas naquelas circunstâncias onde a gente tem testado, tem aparecido com bastante frequência o vírus da influenza A. Certo. E no caso de, né, são diferentes vírus, mas como o doutor disse, às vezes a população não entende o que ele pode causar de diferente e quais são os sintomas dele para um resfriado. O doutor poderia fazer essa diferenciação para a gente, então, doutor? Basicamente, o resfriado comum, a nasofaringite viral, os sintomas tendem a ser menos intensos. Então, aquele paciente que tem uma coriza leve, uma tosse, irritação na garganta, um pouquinho de calafrio, indisposição e moleza no corpo, esse paciente normalmente ele está apresentando um resfriado comum. Certo. Aqueles pacientes que têm, digamos, uma gripe forte, então a gente fala aqueles pacientes que têm muita dor no corpo, muita dor articular, dor de cabeça intensa, o paciente fica prostrado, não consegue comer, às vezes tem náuseas e vômitos, normalmente acompanhado de febre alta, 38,5, 39, né? A gripe propriamente dita da influenza é como se fosse um resfriado multiplicado por 10 pela intensidade. Então, assim, aquele gripão assim que você realmente cai de cama,
aquele caso existe uma possibilidade bem maior de ser por influenza, né? Influenza. E pensando na questão da vacinação mesmo, doutor, que é uma das formas né, de prevenção, mas ela não é para todos os grupos, certo? Né? Ela tem grupos seletos também da questão da vacinação para a gripe. Isso também acaba causando essa questão de maior circulação, porque nem todos estão vacinados, ou isso também não teria relação propriamente dita? A questão da vacinação é uma questão importante esclarecer. A vacina da influenza, ela é produzida com base nas cepas de vírus do ano anterior. Então, só que o vírus da influenza é um vírus muito mutável, então nem sempre todas as cepas que circularam no ano passado estão circulando esse ano. E é por esse motivo que, às vezes, mesmo a pessoa vacinada tem o risco de ter um quadro de influenza agudo. Apesar de diminuir a probabilidade, ainda ela existe. A vacinação ela é feita não com o objetivo de que a pessoa não venha ter nenhum resfriado ao longo do inverno. A vacinação para a influenza ela é feita com o objetivo de diminuir a morbimortalidade em grupos de risco. Por isso que ela não é feita disseminadamente em todas as pessoas. A gente está preconizado pelo Ministério da Saúde que crianças com menos de 5 anos, idosos acima de 60, 65 anos, principalmente com comorbidades, são os grupos mais vulneráveis. Então, como eu disse, como é uma infecção que causa sintomas importantes, debilidade importante, esses grupos, crianças pequenas e idosos com doenças com comorbidades, são grupos suscetíveis a uma evolução mais desfavorável. Sim. Esses pacientes, às vezes, precisam internar, têm falta de ar, eles evoluem com pneumonia e, às vezes, até complicação do seu estado de saúde geral e tem um risco maior que a população em geral de ter desfecho desfavorável. A população que não está inclusa nesse grupo de risco é uma população que tende a ter sua imunidade combatendo adequadamente a doença e apesar de ter sintomas importantes, é muito infrequente que pessoas rígidas, sem doença de saúde, possam evoluir de forma desfavorável. Embora possível, é muito pouco provável. Entendido. E nesse caso, doutor, da questão da evolução da doença, né? O doutor comentou sobre essa questão dos grupos. Então, pode acontecer dessa gripe evoluir para uma pneumonia, que eu acho que esse é um receio muito grande da população também, né? Porque a pneumonia é algo que causa muito espanto também, né? Porque ela pode levar à mortalidade. E como que isso acontece? Então, tem uma questão de tempo, ou mesmo, como o doutor disse, da questão do grupo mais sensível, mas como que essa doença ela acaba discorrendo nesse paciente? Normalmente, como eu disse, a influenza ela causa sintomas importantes, que é a intensidade da dor no corpo, a intensidade da dor de cabeça, dor articular, a presença da febre alta, a presença de bastante tosse, prostração. Todos esses sintomas são comuns no quadro agudo de influenza. Mas não são esses sintomas que sinalizam para o médico a gravidade. Esses sintomas perturbam muito o paciente, incapacitam ele para suas atividades diárias, mas não são sinais de gravidade. Os sinais de gravidade que o médico avalia no pronto-socorro estão especialmente relacionadas com a dinâmica da ventilação. Então, aqueles pacientes que possuem um esforço respiratório aumentado, né? Então, aqueles pacientes que têm um aumento da sua frequência respiratória, aqueles pacientes que você olha para o paciente e dá a impressão de que ele está com falta de ar porque ele tem que movimentar o tórax para respirar. Às vezes você percebe a musculatura acessória da ventilação movimentando e trabalhando para aumentar o diâmetro do tórax para facilitar a ventilação. Então, assim, esses sinais, aumento da frequência respiratória, esforço respiratório, queda da saturação de oxigênio, são sinais que a gente avalia para diferenciar o que é uma síndrome gripal normal do que é uma síndrome gripal aguda grave, que a gente chama, que é o termo que é usado para aqueles pacientes que precisam de oxigênio, que precisam internar no hospital e precisam de um manejo com um pouco mais de atenção para não evoluir de forma desfavorável, né? Cabe também esclarecer, talvez, com relação à medicação específica para a influenza, para a gripe. Aqueles casos de influenza, eles podem ser tratados com uma medicação que é chamada oseltamivir, que é uma medicação que ela trata, que ela combate especificamente combate a infecção viral. Ela é dispensada na forma de comprimidos para ser tomada por 5 dias e ela tem uma maior eficiência quando ela é administrada nas primeiras 24 a 48 horas do início da síndrome gripal. A indicação formal para a prescrição dessa medicação são os grupos de risco, como eu falei antes, que têm
uma possibilidade de evoluir pior. São as crianças pequenas e os idosos com comorbidades ou pessoas que têm problema de imunidade por algum motivo. A população em geral nem sempre tem indicação de usar a medicação, ela pode ser tratada só com medicação sintomática, né? Embora às vezes o médico entenda que precisa, pela intensidade dos sintomas, e acabe prescrevendo também. Certo. E essa questão da medicação, eu acho que é uma dúvida também que acaba sendo recorrente. Quando tomar aquela medicação em casa, então, foi na farmácia, né, o medicamento ali de antigripal e esses medicamentos, e quando, então, buscar realmente o médico para fazer essa avaliação, porque acho que essa confusão, muitas vezes, do medicamento também pode ser prejudicial, né, doutor? Essa automedicação, sem, às vezes, saber quando é uma gripe, quando é só um resfriado, porque o sintoma, muitas vezes, a gente está sentindo e acha que o mundo está acabando, né? Então, quando esse é o momento dessa análise, ou até mesmo do pessoal da farmácia, não sei como que é essa relação da compra dos medicamentos mesmo. Normalmente o que a gente orienta é o seguinte, a pessoa tendo em vista a sua condição de saúde, é evidente que a gente não pode dar uma recomendação uniforme para todos os públicos, né? Sim. Então, tem pessoas que têm doenças que impossibilitam o uso de determinadas medicações, e eu imagino que cada pessoa, ela, sabendo a sua particularidade, ela sabe que ela não pode tomar todos os tipos de remédios possíveis, né? Normalmente, a pessoa, pelo menos algum analgésico, um remédio para dor, alguma coisa mais simples, normalmente a pessoa já está acostumada a tomar, ela sabe aquilo que ela pode tomar, que quantidade, aquele remédio que ela, vez por outra, ela toma quando tem sintomas leves. Então, eu diria que sintomas de resfriado comum, leves, não intensos, não associados à febre alta, não associados à queda do estado geral, eles podem ser tratados com uma medicação simples, um analgésico comum, desde que o paciente tenha o conhecimento daquilo que ele pode tomar, evidentemente, né? Mas isso pode ser feito em casa, não há necessidade de avaliação médica em todos os casos, né? Quando os sintomas são pelo menos moderados em intensidade, ou especialmente quando eles estão associados a esforço ventilatório, aumento da frequência respiratória, cansaço excessivo, queda do estado geral, às vezes é interessante o médico do pronto-socorro avaliar para ver se precisa de algum manejo específico, complementar ou eventualmente até internação, né? E doutor, qual que é o período assim de tempo que geralmente esses sintomas duram no paciente? Então vai ali no começo até tantos dias que esse paciente ele vai ficar se sentindo um pouco pior, ele vai melhorando com qual frequência de tempo, geralmente? Na maior parte das vezes, o vírus ele tem um período curto de incubação, que é quando a pessoa teve contato com o vírus, mas ainda não manifesta os sintomas. E a partir do momento que ela manifesta os sintomas, as doenças virais, respiratórias agudas, normalmente elas desenvolvem ao longo de 7 dias, um pouco mais, um pouco menos. Sim. Na maior parte das vezes, os sintomas são mais intensos nos primeiros dias. Depois a pessoa mesmo percebe que os sintomas vão diminuindo de intensidade, às vezes fica com uma tosse residual, alguma indisposição. Ao torno depois de 7, 10 dias no máximo, a pessoa geralmente já está bem, né? E essa questão da influenza, o doutor comentou sobre a questão da vacinação e tudo mais, mas pode ser que o paciente às vezes tenha um caso, passe um período e tenha novamente, doutor? Ou ele tenha ali também um período de não contaminação, digamos assim, no caso da influenza, ou ela pode acontecer várias vezes ao longo desse período de inverno em um paciente? A pessoa pode ter mais do que um quadro de influenza no inverno, mesmo estando vacinado. É importante entender que quando a gente fala de influenza, nós estamos falando várias cepas de vírus da mesma família. Isso. Então, o paciente que ele tem influenza de um tipo, ele pode eventualmente desenvolver influenza de outro tipo, não há problema nenhum. Como eu disse, o vírus ele muta, né? Ele tem diferenças, e o sistema imunológico ele desenvolve a proteção para aquela cepa específica. Então, é improvável que você tenha um novo episódio de influenza com o mesmo tipo de vírus, né? Mas vírus semelhantes podem ocasionar um novo episódio de infecção. Sim. Até por esse motivo que a vacinação ela é dada anualmente, sempre de novo, porque os vírus estão sempre mudando e a vacina está sempre sendo ajustada de acordo com os vírus mais prevalentes do último ano, né? E, doutor, falando sobre a questão das medidas de prevenção, outro método que veio muito da pandemia, que foi a questão do uso da máscara. Nesse caso da influenza, das doenças respiratórias, ela ainda é uma forma de cuidado, de transmissão, né, para evitar a transmissão para outras pessoas? Ainda a gente mantém esse cuidado também, doutor? Esse é um ponto importante. Importante porque
se é que dá para dizer que teve coisas boas na pandemia, a gente pode alegar que essa é uma delas, né? As pessoas tiveram um contato um pouco maior do que significa a transmissão de doença respiratória e as formas básicas de a gente fazer a diminuição da probabilidade de contágio, né? Então, todas aquelas medidas que foram usadas no Covid, o uso da máscara, o uso do álcool gel nas mãos, evitar tocar diretamente os outros pacientes, evitar a gotícula respiratória, né? Evitar ambientes fechados e não ventilados, né? A proximidade das pessoas. Todas essas coisas, se bem aplicadas, elas diminuem o risco de transmissão. Então, a gente percebe que ambientes com muitas pessoas, né, às vezes escola, setor bancário, né, às vezes um setor administrativo com muitas pessoas, quando uma ou duas pessoas pegam uma síndrome gripal, tem uma chance muito grande de, nos próximos dias, ter várias pessoas com os mesmos sintomas. Então, a gente normalmente afasta o paciente do trabalho no primeiro período, né, por um pouco tempo, né? Às vezes não todo o tempo, uma semana ou mais do que isso, porque se a gente fosse fazer isso também nessa época, a gente ia ter que... Tudo ia parar de novo, a cidade ia parar de novo, né? Então não é possível, né? Mas no período de mais sintomas, no período de mais tosse, no período mais agudo, às vezes o médico afasta do trabalho, e daí quando está melhor dos sintomas e pode voltar, a gente orienta o uso da máscara, o uso do álcool gel, esses cuidados de prevenção aí que você citou agora há pouco. Entendi. E, doutor, falando um pouquinho da questão dos atendimentos do pronto-socorro em si, então, essa questão da sazonalidade é algo esperado ao longo do ano, então, os profissionais já estão também preparados para esse tipo de atendimento, então, para esse aumento, de certa forma, ou até mesmo o perfil de paciente que chega para o pronto-socorro, doutor? O médico do pronto-socorro, ele começa a perceber um padrão, né? Quando as doenças virais elas começam a acontecer de uma forma muito mais frequente, a gente percebe no volume dos pacientes e na queixa dos pacientes que eles começam a apresentar queixas muito semelhantes e quadros muito semelhantes. Então, a gente já tem um atendimento muito refinado e direcionado especificamente para a doença que está mais prevalente naquele momento, né? Então, isso também traz uma dinâmica também para o próprio pronto-socorro, né, doutor? De entender que o que está acontecendo, que o paciente, que a cidade, né, tá sofrendo com isso, também gera certo um preparo mesmo da equipe para ir administrando cada caso, né, doutor? Se por um lado facilita para a equipe do pronto-socorro, por outro lado a gente precisa lembrar que muitos pacientes com síndrome gripal ficam no ambiente do pronto-socorro aguardando atendimento, aguardando medicação. Então é um ambiente onde circula muito vírus. Por esse motivo, sempre que a gente vem aqui, a gente reforça a necessidade do paciente com as demandas eletivas, procurar o seu médico eletivamente, aquilo que puder ser resolvido no consultório, com o seu ginecologista, com o seu cardiologista, né? Aquelas coisas que não são atendimentos emergenciais, que as pessoas procurem eletivamente o seu médico para dar atenção à sua demanda. Porque o ambiente do pronto-socorro, nessa época do ano, é um ambiente que circula muito vírus. Às vezes você vai para uma demanda que não é tão emergencial, né? E você acaba tendo contato com um vírus, uma influenza, né? E alguns dias você pode desenvolver uma síndrome gripal em função de ter passado por esse ambiente, né? Então é importante para a população realmente assim procurar. Isso não significa que você não possa ir ao pronto-socorro, não deva ir de forma alguma, né? Mas às vezes seletivar um pouco a indicação, a necessidade, também para a gente poder dar um atendimento assim mais rápido para o paciente que tem necessidade de um atendimento mais emergencial, né? Isso, até porque quando a gente está falando dessa questão do pronto-socorro, por mais que tenha esse aumento na demanda, na procura desse tipo de atendimento, ele recebe muitos outros, né, doutora? A gente não para, então os demais atendimentos, tanto da ortopedia quanto da cardiologia, também estão acontecendo. Então é entender realmente esse momento e o momento de procurar. E acho que para a gente encerrar a nossa conversa, eu gostaria que o doutor, então, reforçasse o momento que esse paciente com as doenças respiratórias deve procurar o pronto-socorro, não só o paciente, então, né, um adulto que tenha a saúde mais estável, quanto também o familiar que está em volta dos idosos, até das crianças. Então a gente tem o H-Kids também, que é o pronto-socorro infantil, e que a gente já falou um pouco anteriormente sobre a bronquiolite e outras doenças respiratórias, mas eu gostaria que o doutor então falasse um pouquinho sobre esse momento de buscar o pronto-socorro e quando buscar ajuda médica, no caso do pronto-socorro 24 horas, doutor. Eu entendo assim, tanto para esses grupos de risco quanto para a população em geral, quando a gente percebe que os sintomas estão mais intensos do que aquele resfriadinho comum, ou seja, quando há presença de febre, a ferida
acima de 38,5, 39, quando há a presença de sintomas sistêmicos, como bastante dor no corpo, bastante dor articular, quando o paciente tem aquela aparência de cansado, de que está caindo de cama, está inapetente, não consegue comer, especialmente quando o paciente tem alterações respiratórias, sensação de falta de ar, fadiga, aumento do esforço respiratório, é nesse momento que o paciente tem que procurar o pronto-socorro para fazer o diagnóstico diferencial de uma influenza, eventualmente de uma pneumonia ou até de um resfriado comum, né? Aqueles sintomas leves, discretos, que apesar de incomodar um pouquinho, eles não estão nessa intensidade, né? E o paciente consegue facilmente verbalizar isso, não há necessidade de se preocupar, né? Na dúvida, a gente orienta a procurar e fazer a avaliação, né? Mas os critérios que tem que diferenciar a necessidade ou não de procurar a emergência são esses que eu estou citando agora. Doutor, só um pouquinho, né, para complementar também a questão de pacientes, então esse paciente, mesmo que ele tenha esses sintomas, não necessariamente todos os pacientes vão ficar internados também, né, que acho que é outra dúvida de quando esse paciente vai ser internado, quando ele pode voltar para casa e fazer o tratamento em casa, esse acompanhamento, porque também tem diferença nesse caso, né, doutor? A gente sabe que é muito de paciente para paciente, mas eu gostaria que o doutor explicasse um pouquinho sobre isso também. A gente acaba internando a menor parte dos pacientes, são poucos que ficam internados, né? Os que ficam internados são aqueles que a gente na avaliação clínica entende que eles podem ter sintomas moderados a severos e eles podem evoluir com necessidade de oxigênio, com necessidade de fisioterapia, com necessidade de algum tratamento complementar sintomático, né? Ou aquele paciente que tem várias comorbidades, né, e que a síndrome gripal, a influenza, é mais um dos problemas, além de todos os outros que ele já tem. Então, esse paciente tem um risco maior de ter alguma outra disfunção orgânica em algum outro sistema que pode comprometer a saúde como um todo. Então, tudo isso é avaliado pelo médico, né? É evidente que a gente só mantém internado no hospital aqueles pacientes que têm algum critério de gravidade e que há necessidade. Às vezes o paciente tem bastante sintoma, mas ele não tem sinal de gravidade, então ele precisa de repouso, ele precisa de hidratação, ele precisa de medicação sintomática, mas ele pode ser tratado em casa, o que acontece com a maior parte dos pacientes. É mais ou menos como a dengue, né? A dengue a gente atende muitos pacientes, mas a grande maioria dos pacientes com dengue a gente maneja em casa. Alguns critérios de gravidade fazem a gente internar um ou outro paciente, que pode evoluir pior, mas percentualmente a grande maioria acaba sendo tratada em casa. Que bacana. E também outra dúvida que surgiu é a questão do antibiótico, né? Que acho que também, por mais que o doutor explicou muito sobre a questão de ser um vírus, então não necessariamente vai entrar com antibiótico, né, doutor? Acho que é outra dúvida. Porque às vezes o paciente chegou, mas o doutor não me passou o remédio, ou acha que não é aquilo, mas também tem as indicações para cada tipo de vírus, qual que é o manejo, como o doutor disse, correto, né? Na verdade, assim, como o paciente ele tem muito sintoma, normalmente ele chega no pronto-socorro ansioso para ter uma medicação que rapidamente vai resolver o problema dele para ele poder voltar para as atividades, para a família e para o trabalho dele. Isso é muito comum. Mas o quadro viral, o que vai dar a cura para o paciente é o tempo. A gripe, ela vai curar com o tempo, né? Então, dar um antibiótico para um paciente com uma síndrome gripal não vai antecipar a resolução do quadro e, pelo contrário, a gente pode até induzir resistência, o paciente pode ter efeitos colaterais de dor no estômago e diarreia em função do antibiótico, né? Além do custo de ter que comprar um antibiótico que não é necessário. Às vezes o médico prescreve um antibiótico, porque como o diagnóstico ele é clínico, tem alguns casos onde a síndrome gripal ela se assemelha com outros quadros respiratórios bacterianos, né? Quando o paciente tem tosse produtiva, tem um tipo de dor torácica diferente para respirar, o médico pode considerar a possibilidade de estar com uma infecção bacteriana ou associada ou sobreposta, e às vezes é necessário usar o antibiótico com essa finalidade. Mas, de uma forma geral, a maior parte dos pacientes com síndrome gripal por influenza, eles não têm indicação de usar um antibiótico. O antibiótico não vai deixar ele melhor antes disso, né? E o manejo não é necessário. Às vezes o paciente fica ansioso para tomar, insiste para tomar, e às vezes até o médico é coagido a prescrever, mas assim, é bom enfatizar que nem sempre, na realidade poucas vezes, essa medicação complementar ela vai ser de custo-benefício para o paciente, e quem faz essa ponderação
com base no exame físico, é o médico que está fazendo o atendimento, né? Com certeza. Então, é importante a gente destacar, porque na hora que você está, né, vulnerável ali no momento da doença, como o doutor disse, você quer uma solução imediata, mas toda essa avaliação do médico que é o fundamental, então, no caso dos sintomas mais graves, como o doutor disse. Doutor André, eu gostaria de agradecer novamente a participação do doutor, acho que deu para esclarecer um pouquinho mais, e até para que a população entenda um pouco do que está acontecendo no pronto-socorro e saiba os momentos de procurar, como o doutor disse, para que tenha o atendimento adequado, o atendimento de excelência que o São Lucas sempre preza, né, doutor? Então, novamente, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, sempre é bom vir aqui, porque eu acho muito útil trazer essas informações à população, e eu acho que quanto melhor informado o paciente está, mais adequadamente ele consegue tomar suas decisões, onera menos o sistema e ele tem um ganho maior com isso também. Então é isso. E o São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel. E até o próximo!